Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Inácio. Atualmente eu sou vice-capitão, gerente pastoral e piloto da Corsários Baja. A aula de hoje vai ser sobre a nossa folha de desenho. Ela vai ser dividida principalmente em três tópicos, que vai ser como implementar a folha de desenho no SolidWorks. Então, a parte explorador de arquivos, configurações dentro do SolidWorks e o como usar a folha. A explicação da folha, então a justificativa do porquê padronizar a folha, porquê a gente tem que ter uma folha interna da equipe, a norma ABNT 16752, que vai normatizar o formato da folha, informações presentes na legenda. Aqui vai ter tantas informações na legenda quanto essas outras duas normas que vai falar de algumas características do desenho e de informações que vão estar agregadas nele. E como fazer a folha, isso que eu vou tentar ser mais sucinto, mas é dar uma explicação breve de como que foi o processo para fazer essa folha. Então, vamos começar aqui com o explorador de arquivos. Só verificar se está gravando. Está gravando. Caso alguém tenha curiosidade, eu uso o OBS para gravar. Então vamos lá. Aqui está o meu SolidWorks. Se eu vim aqui previamente, só para mostrar para vocês, em novo documento, templates, e aqui só tem o template padrão do Solid e esse MBD também vem padrão do Solid. A gente vai criar uma aba nova aqui que vai ter os nossos templates do Baja. Então vou minimizar aqui. O AutoCAD apareceu aqui do nada, mas deixa ele quieto por enquanto. Aqui eu tenho a minha pasta com as folhas de desenho do Baja. Vou abrir ela, caso alguém queira seguir as instruções que está aqui. Aqui tem algumas instruções, eu vou até usar elas para me ajudar. Mas então vamos pegar aqui pelas instruções. Primeiro passo vai ser as configurações do explorador de arquivos do Windows. Aqui eu estou colocando especificamente o Windows 11, porque eu vou mostrar algumas configurações específicas. Então, caso alguém tenha o Windows 10 ou o Windows anterior, não sei exatamente como que vai ser esse passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar a visualização de itens ocultos no gerenciador de arquivos para os próximos passos. Por quê? A gente vai ter que mexer diretamente no programa Data do nosso computador. Então aqui a gente vai vir em Acer. No meu caso aqui já está habilitado. Vou desabilitar aqui para vocês. Eu não sei porque ele desabilitou todo mundo. Aí tá me complicando para... Aí, foi. Aqui, normalmente, o de vocês vão vir só com essas pastas aqui no C do computador, que é onde fica salvo todo o sistema operacional, os programas e afim. Caso vocês tenham outro aqui, um HD externo, outro HD aqui no computador de vocês, possivelmente o que a gente precisa mexer vai estar no C. Aqui a gente vai precisar de uma pasta que chama Program Data. Ela não está visível porque ela é um arquivo oculto do computador. Não é o SolidWorks Data, não é SolidWorks Data 2 aqui, eu não sei porque ele criou outro. Não está aqui. Se vocês ficarem tentando procurar aqui, vocês vão dar muita volta. Vocês vão vir aqui em visualizar esse menu que acho que ele só está presente no Windows 11, então por isso que eu falei do Windows 11, mostrar itens ocultos. Aqui vai aparecer o programa Data, que é essa pasta aqui que a gente precisa mexer, que a gente vai conseguir acessar as configurações de arquivos do SolidWorks. Por que eu estou querendo fazer por aqui? Para deixar mais organizado o nosso Solid, você não ter arquivos perdidos em pasta caso você queira mexer. Eu particularmente prefiro fazer por aqui. Então a gente vai vir aqui, deixa eu abrir o nosso bloco de instruções. Então, aqui eu até coloquei, para isso vai em visualizar, mostrar itens ocultos. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer vai ser habilitar os templates do Baja. O SolidWorks ele divide em duas partes. Você tem um template,
que ali ele vai te trazer informações sobre qual que deve ser o tamanho das letras no desenho, tolerância dimensional, esses aspectos. E a gente também vai ter o Sheet Format, que é literalmente a legenda, a margem, a logozinha da nossa equipe ali, ou a logo de qualquer outra empresa que você queira colocar. Primeiro passo aqui, a gente vai habilitar o template. Então, eu vou vir aqui, vou anexar a pasta template base no caminho C, programa dados, SolidWorks 2026 templates. Aqui, vocês podem, possivelmente vai funcionar, no meu aqui, obviamente vai funcionar porque eu peguei do meu computador esse caminho. Eu posso vir aqui, Ctrl C, eu posso vir aqui, Ctrl C, meu computador ele decidiu ficar maluco, mas eu dei um Ctrl C aqui, abro o gerenciador de arquivos e vou dar um Ctrl V. Ele já vai me levar diretamente para a pasta que eu preciso. Só verificar se está gravando ainda, porque meu computador ficou maluco. Mas aqui ele vai me levar exatamente na pasta que a gente precisa. Mas eu vou fazer o passo a passo com vocês, para caso de vocês não funcione isso. Então, eu vou fechar aqui, vou abrir isso aqui de novo. Tá aqui. A gente vai vir aqui no C, no Program Data. Agora, a partir de agora eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque é só Ctrl C, Ctrl V. SolidWorks 2026, Templates. Aqui eu vou ter os templates padrões do Solid e esse MBD, que é aquela outra pasta que estava lá. Eu vou pegar esse aqui, ó, Templates Baja, Ctrl C, Ctrl V. Observem que esse nome aqui ele vai aparecer para mim lá dentro do SolidWorks. Deixa eu ver se já apareceu. Aqui, ó, Templates Baja. Tá vendo? Então, caso vocês queiram colocar um nome específico, eu recomendo ali, um nome que vocês reconheçam. Aqui no meu caso estava escrito Inácio, porque tinha outras folhas minhas aqui, não é só do Baja, que eu uso esses templates. Então aqui eu coloquei meu próprio nome, vocês podem colocar o nome de vocês, ou deixar como template Baja, enfim, fica a escolha de vocês. Então aqui já tem algumas particularidades. Se eu abrir esse template de peça, eu posso vir aqui nas propriedades do arquivo e vocês vão ver que tem aqui essa massa, que ele está puxando a massa da minha peça. Isso daqui não vem no padrão do template do Solid. Vou até abrir o daqui do Solid, ó, templates, abrir esse daqui. Não vem no template padrão do Solid. Isso aqui vai ser importante para a gente mais para frente, porque essa massa vai estar na nossa legenda. Vou até aproveitar aqui rapidamente, vou criar uma peça que a gente vai usá-la posteriormente. Não tinha um template, então eu vou criar uma peça aqui, ela vai ter 100 de diâmetro, 100 mm de diâmetro, por 50, e eu vou aplicar um material nela. Editar material, eu vou colocar um aço 1020. Aplicar, posso fechar. Fiz no template certo. A gente aqui só por curiosidade, a gente pode vir aqui em avaliar, propriedade de massa, e ela tem 3 kg, 3.100 gramas. Vou fechar aqui, vou salvar a nossa peça na área de trabalho aqui. Vai ser peça 1. Vou fechar a peça por enquanto e agora a gente vai adicionar o sheet format, a nossa folha. Então vai ser praticamente o mesmo processo, anexar para sheet format no base de caminho. Aqui está, vocês podem copiar. E aqui eu coloquei a mesma observação. Caso o seu sólido seja de ano diferente, vocês vão ter que seguir o mesmo caminho que eu vou fazer aqui manualmente. Então eu vou vir aqui em folhas de desenho do base, sheet format, Ctrl C. E onde a gente parou aqui template, a gente não vai ser mais template, vai ser Lang, português Brasília, sheet format. Aqui eu tenho essas aqui que eu coloquei para esquecer, elas não aparecem para mim. Eu tenho de um outro projeto que eu participo na faculdade e eu vou anexar ao sheet format Baja aqui. Qual que é o ponto? Se eu vier aqui no Solid, esse sheet format Baja não vai aparecer ainda. Eu posso vir aqui novo, templates Baja, desenho, ok.
e ele ainda não vai aparecer. Aqui só está aparecendo as peças, as folhas, no caso, do meu outro projeto da faculdade. Então, como que a gente faz para habilitar? Vou fechar esse desenho aqui. A gente vai vir em propriedades. Isso também está especificado aqui no instruções. Tá aqui, SolidWorks, abre SolidWorks, vai em ferramentas, opções. Tá tudo explicando aqui como fazer isso, caso alguém queira ir direto pelo bloco de notas. Então, eu vou vir aqui, configurações, opções do sistema. Vou vir em locais de arquivos. Aqui tem template de documentos. Por que a gente coloquei direto naquela pasta? Aqui já está o caminho. Vocês não vão ter que adicionar o caminho de outra pasta, enfim. Mas se eu quiser, eu posso colocar aquela pasta de template na minha área de trabalho. Só que ali fica muito mais suscetível você perder esse arquivo, se você apagar sem querer. Eu prefiro deixar ele organizado onde o Solid já determina espaço para ele. Vou vir aqui, ó, templates, não é templates, a gente quer formato de folha. Então, formatos de folha, que é o nosso sheet format. Eu vou vir aqui em adicionar, vou lá naquele caminho de novo, então programa data, SolidWorks 2026, Lang, Português Brasília, sheet format, e eu vou adicionar esse sheet format baixo. Selecionar pasta. Percebam que ele apareceu aqui embaixo. Ah, não quero que ele fique aqui embaixo, quero que ele fique em cima. Mover para cima, mover para cima. Eu quero que ele seja o primeiro a aparecer lá. Isso, essa ordem aqui das pastas aqui que vai aparecer quando eu abrir aquela janela para selecionar a folha. Então, eu vou clicar aqui em OK. Ele vai perguntar, gostaria de fazer as seguintes alterações? Sim. E ele, pronto, fez as alterações. Se eu vier aqui agora, desenho, OK. Agora apareceu aqui, ó, tamanho, formato de folha. Eu vou pegar aqui Baja, peça, A4, paisagem. Aqui, o que vai vir nesses arquivos? Vocês vão receber o sheet format da Baja montagem A4, paisagem, montagem A4 retrato, peça A4 paisagem, peça A4 retrato. A gente manteve aqui, eu mantive no A4 porque a gente não vai ter uma impressora para imprimir A3 e A4 já está suficientemente bom. Você tendo paisagem e retrato já está ok. Então vamos voltar lá para o Solid, que agora tem que explicar como usar, né? Eu vou selecionar aqui Baja A4 paisagem, ok. Aqui ele vai pedir uma peça, não vou adicionar nenhuma peça por enquanto. O que eu tenho aqui? Eu tenho a nossa legenda, eu vou posteriormente abordar especificamente cada tópico aqui, mas como que eu faço para preencher essa legenda aqui? Você não precisa vir aqui e clicar um por um individual, não preciso fazer isso. Aqui, nessa propriedades do arquivo, que eu já tinha mostrado anteriormente lá no arquivo de peça, você vai ter o nome de peça, part number, subsistema, que é todas aquelas informações que estão na legenda. Tudo que eu colocar aqui, ele vai atualizar lá então. Então, vamos pegar aquela peça que a gente fez rapidinho. Vista do modelo, procurar peção. Eu vou colocá-la aqui e vou colocar uma projeção dela aqui. Percebam que peso ele já colocou automaticamente. Lembra que era 3.100 gramas? 3.100 gramas. Escala. Ele já puxa automaticamente a escala do desenho. Ah, está muito pequeno. Não mudem por essa janela aqui que eu estou mexendo, senão não vai atualizar automaticamente a legenda. Vem aqui embaixo, ó, formato de escala da folha. Vocês colocam aqui 1 para 1. Ah, quero que fique maior. Aí vai 1 para 1, aqui na escala já vai mudar. Inácio, mas está faltando preencher as outras informações. Então a gente vem aqui, nome da peça. Ela é a peça 1. Part number. O que seria o part number, gente? Posteriormente, em algum outro lugar, vocês vão achar que ainda está em desenvolvimento na presente data, mas um part number ele vai ser para conseguir rastreabilizar as peças dentro, rastrear, né? As peças dentro da equipe. Então, no part number vai estar ali, por exemplo, atualmente está desenvolvendo o CB06.
Então vai ter o CB06, o subsistema, se é uma peça, se é uma montagem, e outras informações vai estar nesse part number, além do nome da peça explicando, um cubo de roda, um eixo da caixa de redução, mas vai ter o nome da peça e vai ter o part number dela também. Então aqui, part number da peça, eu vou colocar aqui como vai ser o aula, CAD, enfim, teria o part number dessa peça aqui. Subsistema, eu vou colocar CAD, material, a gente colocou o aço sai 1020, modo de fabricação, aquela peça lá eu vou fazer ela usinada. Acabamento, não vou aplicar nenhum acabamento, qualquer acabamento que vocês fizerem para mim tá bom, vai ser a revisão A. Projetado, eu mesmo. Verificado e aprovado, eu mesmo estou dando aula para vocês, eu já aprovei a peça, já verifiquei ela também. Então percebam que eu dei um OK lá, todas as informações que eu coloquei, elas vieram para cá. Outras informações adicionais que tem aqui, que vocês não precisam preocupar em preencher, igual que eu falei, a massa, escala vem em automático, folha vem a 1 de 1, 1 de 2 e data. A data também vem automático, hoje estou no dia 5 aqui, 5/5/2026. O que seria essa folha 1 de 1, Inácio? Se eu quiser adicionar outra folha aqui, essa vista aqui, essa folha não é suficiente para eu demonstrar todos os detalhes dessa peça. Imagina que ela tem vários furos, vários ressaltos, vários alojamentos aqui, vai ficar muito confuso numa folha só. Então eu venho para a folha, crio outra folha, ela vai aparecer aqui, folha 2 de 2, e aquela primeira folha lá é a folha 1 de 2. Então, caso tenha 5 folhas, uma peça, na própria folha você vai conseguir saber se você está com todos os desenhos ali, se você está com 5 ou você está com um segundo desenho, se está faltando algum. Para isso que serve você ter o número de folhas aqui. Basicamente é assim que usa o template. Aqui vocês salvam ele, vocês também podem salvar como e salvar com PDF, caso vocês precisem imprimir ou mandar para alguém que não tem o SolidWorks para visualizar. Então aqui salvar com PDF, vou salvar a folha 1 e 2, e ele vai aparecer aqui para mim. Aqui, peça 1. Se quiser abrir, né? Aí, tá aqui a nossa peça e a nossa folha num formato PDF, com a logo do Baja, tudo certinho. Com todas as informações da nossa peça, peso, material, modo de fabricação, acabamento, se necessário, revisão da peça, data, projetado, revisado e quem aprovou. Nome e part number também. Enfim. Resumidamente, gente, a parte de integração com o SolidWorks é essa. Caso alguém já esteja tranquilo, só precisava disso, já pode sair do vídeo. Quem quiser continuar aqui para entender um pouco mais por que dessas informações na folha de desenho, por que dessas observações aqui, o que é esse diedro, a gente vai para a segunda parte da nossa aula aqui, que é a explicação da folha justificativa e as normas que eu já falei. Então tá, primeiro ponto, justificativa, gente. Qual que é o principal coisa aqui para a gente... Por que ter uma folha de desenho? Por que ter esse trabalho para todo mundo colocar essa folha, todo mundo padronizado? Como eu disse, é importante você conseguir rastrear. Então aqui você já tem o part number, você tem o nome da peça. Mas a folha de desenho é como se fosse o documento da peça. É como se fosse a certidão de nascimento dela. Se eu não tiver um local que eu tenho o nome da peça, o part number dela, então se informando de qual subsistema que ela é, de qual carro que ela é, você não tem uma informação concreta daquela peça.
Vou pegar uma aqui, por exemplo, que a gente está desenvolvendo, que vai ser uma chave para a gente conseguir desmontar o nosso amortecedor. Se o único arquivo que eu tenho dessa peça aqui é esse 3D, pô, qual que é o material dessa chave? Ah, que parafuso que é esse? Isso aqui é um M6? Ah, vamos abrir esse M6 aqui. Pô, mas que M6 que é esse aqui? Que coisa esquisita. Não tem um local nenhum que me informa uma possível outra pessoa depois de mim que está na equipe. Como que ela vai interpretar isso aqui? O que ela tem que fazer? Que parafuso que ela tem que usar para fazer isso daqui? Enfim. Você projetar uma peça é tanto você desenhar o 3D quanto você dar as informações de fabricação, material, acabamento. Aí você vai estar de fato com o projeto da sua peça concluída e pronto para mandar para uma empresa fabricar, ou até mesmo mandar para alguém da equipe, para a pessoa conseguir imprimir a folha, colocar na prancheta e conseguir usinar a peça no torno. Porque faz muita diferença você ter um desenho na hora que você está usinando, não ter que ficar olhando no celular ou ter que desenhar um negócio na mão para você conseguir usinar a peça. Então vou abrir os desenhos que eu tenho dessa peça aqui, só para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a peça, a chave do Focus 1, que é a peça, que é a chave em si, né? Que é a chave sem os parafusos. Então ela está aqui. Então aqui eu coloquei o material, aço 1020, subsistema, que é ali da suspensão, part number não tem, porque é só uma chave. Aqui eu coloquei a escala, também está aqui. Então aqui tem todas as informações. Aqui, por exemplo, M6, nesse furo aqui, é para ser feita uma rosca M6 de passo 1. Aqui ainda coloquei, o furo para passar o macho inicialmente ele é de 5 milímetros de diâmetro. Então você tem que furar com 5 milímetros de diâmetro e depois fazer a rosca. Então aqui tem todas as cotas da peça. Eu tenho também o desenho daquele parafuso esquisito. Ele está aqui, ó. Então, como que é aquele parafuso? Ele é utilizar um parafuso M6 por 30 milímetros, rosca completa e usinar onde indicado. Onde que está indicado para usinar? Superfície usinada. Então, é toda essa superfície aqui de 16,5 milímetros de comprimento. Rosca M6 que deve ser mantida. Então, esse pedacinho aqui deve ser mantido a rosca M6. E como que... No caso, isso aqui é muito simples, acho que deu para perceber. Mas como que vai ser feita essa montagem? Tá aqui, ó. Deixa eu abrir o outro desenho. A montagem está aqui, ó. Então, deve ser utilizado 2 parafusos daquele. A montagem vai ser feita nesses furos. E aqui está, ó. A chave Fox 01 é uma peça por montagem. E o parafuso M6 são 2 parafusos por montagem. E aqui tem as informações de quem desenhou, quem revisou e quem aprovou. Escala, folha, revisão, algumas medidas depois da peça montada. Então, gente, essa que é a importância de você ter uma folha de desenho padronizada para todo mundo seguir o mesmo padrão. Obviamente, aqui foi algo muito simplificado esse exemplo que eu trouxe. Deixa eu ver se eu consigo trazer outro exemplo aqui, que às vezes pode ser um pouco mais visual para vocês. Acho que aqui no meu histórico recente não vai ter. Mas eu posso vir aqui, ó, nesse outro projeto que eu tenho. Projeto, vou pegar direção, desenho, PDF. Aqui eu tenho alguns desenhos do outro projeto, que é um de um kart que eu estou fazendo junto com o Denis. E aqui eu tenho, ó, o part number da peça. Então, isso aqui é uma montagem. Então, a folha de montagem é diferente da folha de desenho. Nome, então cubo dianteiro. Part number é o KT01, que é o kart 01. Subsistema da direção. Montagem é a montagem 004. Subsistema de direção. Peso total dessa montagem é esse. Escala, folha, revisão. Aí aqui indica quantas peças eu tenho que ter cada um. Então aqui eu tenho os desenhos da montagem e se eu for abrindo aqui eu tenho desenho de cada peça. Então
corpo cubo dianteiro, que é uma das peças que está lá. Ela está aqui, ó, informação de fabricação, material, aí que tem. Material, fabricação é usinado, acabamento pintado. Não especifiquei cor aqui no caso, que ainda não decidi a cor, mas já fabriquei essa peça. Peso dela. Então, vamos chegar aqui um pouco mais específico sobre cada ponto aqui. Nome e part number já falei. Subsistema já falei. A importância. Material. Pô, se alguém pegar, tal pessoa fabrica essa peça aqui para mim. Em qual material que eu tenho que fabricar? Se não tiver especificado no Solid, não tiver um lugar, a pessoa fica, pô, que material que é, que material que é. Pegar um exemplo, teve uma vez que eu tive que usinar um sextavado pro CB05, pro bomba, e porque ele tinha espanado. E eu precisava saber qual era o material daquele sextavado. Eu tive que abrir um documento, um memorial de cálculo, para achar qual que era o material daquele sextavado, para eu conseguir repor ele. Pô, tudo bem que ali eu já sabia que estava naquele documento, mas olha o trabalho que eu tive se eu não soubesse em qual drive estava aquele documento, aquele memorial de cálculo. Talvez eu nem sabesse da existência daquele memorial de cálculo. Se eu tivesse o desenho da peça, eu já olharia que sim, é aço 1045. Qual que é a fabricação? Usinado. Acabamento, ele tem que ser pintado, ele tem que ser polido, ele tem que ser alguma coisa? Não, não está especificado acabamento. Então pronto, entendeu? Já matou todo o, as minhas questões. Aqui, peso, importante para saber. Ter uma referência, se uma peça, a revisão A ou a revisão B ficou mais leve, ficou mais pesado. Conseguir comparar as peças, a mesma peça de um carro para o outro. Então aqui, peso é uma informação importante. Escala, de praxe está em todo desenho. Folha eu já expliquei. E revisão para você saber se a peça já teve alguma revisão, se é a primeira versão dela. Enfim. Projetado, revisado e aprovado. Aqui, como tem eu e só mais uma pessoa no projeto, e eu fiquei responsável pela parte do 3D, eu acabei projetando, revisando e aprovando a peça, mas não é um mundo ideal. Mas aqui é para você saber quem projetou, quem revisou e quem aprovou. Normalmente revisado e aprovado vai ser o gerente de cada área. Data de quando foi feita a peça, o desenho da peça, diedro de projeção e as observações eu vou entrar em mais detalhe daqui para frente. O outro tópico aqui do tópico 2 aqui é a BNT NBR 16752. O que é essa NBR, gente? Ela simplesmente normatiza o tamanho da folha. Então, o que é um A2, o que é um A0, A1, A2, A3 e A4. E assim por seguinte. Normatiza margem, tamanho de espessura de linha, espaçamento, enfim, normatiza um monte de coisa que já está no padrão na folha. Então, por exemplo, o que esses cantos aqui? Por que tem essas numerações, essas linhas? Por que uma linha é mais grossa que a outra? Isso tudo está nessa norma. A outra norma aqui são essas duas. Informações presentes na legenda eu já expliquei. Aqui a gente vai ter a BNT-NBR 17006, que vai ser sobre diedro de projeção. No caso, o diedro que a gente usa no Brasil é o primeiro diedro, que vai ser esse símbolo de representação aqui, símbolo de projeção do primeiro diedro, que é como a peça é rebatida. Caso alguém queira dar um pause e olhar melhor aqui como que a peça é rebatida, mas ela vai funcionar dessa forma. É como se ela estivesse rolando em cima da folha de desenho. E o padrão americano é o terceiro diedro, que seria esse daqui, símbolo de projeção do terceiro diedro. Mas no Brasil e no resto do mundo, todo mundo usa o primeiro diedro, só os americanos que são meio na deles lá. E por último, de informações presentes na folha, a gente tem as observações aqui. Todas as dimensões em milímetros, exceto onde indicado, às vezes vai ter um parafuso polegada, alguma
dimensão em polegada ali. Dimensões sem indicação de tolerância, conforme a BNT NBR ISO 2768-1, classe M. O que é essa norma? É uma norma de tolerância. Então ela está aberta aqui também. Deixa eu carregar aí. Vai ser uma norma de tolerância. Deixa eu abrir a tabela. Então, classe M. O que essa norma ela fala para mim? Ela fala que nesses intervalos aqui, para cada intervalo de medida, em milímetros, ele vai me dar uma tolerância. Então, aqui, por exemplo, é só essa tabela aqui mesmo, de 0,5, meio milímetro, até 3, ele tem uma tolerância de mais ou menos um décimo. Acima de 3 até 6, mais ou menos um décimo, manteve a mesma. Acima de 6 até 30 milímetros, mais ou menos 0,2 décimos. De 30 a 120 e assim por diante, 2.000, 2 metros até 4 metros. Mais ou menos 2 milímetros. Então, para que serve essa tolerância? Desenhei essa minha peça aqui. Vou puxar a anotação. O diâmetro dela é 100 e o comprimento aqui dela tem que ser 50, né, que a gente tinha colocado. Como que eu sei se 50.9 é aceitável, 50.1 ou 49.9 é aceitável para essa peça, mesma coisa que no diâmetro, 99.9, isso é aceitável, matou a peça, não matou? O que é o ponto? Primeiramente, vamos ter bom senso, né? Essa peça é um batente, é uma peça de nylon ali só para a haste do freio não ficar ali balançando. Só um batente, pô, não vai ser um décimo, 5 décimos que vai fazer diferença nessa peça. Então, deve-se priorizar o funcionamento da peça primeiramente. Tanto que isso está descrito na norma. Mas, caso seja uma peça um pouco mais sensível, um eixo, por exemplo, e não tenha uma tolerância indicada, sem indicação de tolerância. Porque, pô, um ajuste de rolamento, se você for mandar para fazer fora, você vai colocar o ajuste lá, se você quer H7, se você quer J alguma coisa, K, você vai colocar a tolerância que você quer, porque essa é a função do projetista também. Mas caso não tenha indicação, e aquela peça ali de 50, você mandou fazer fora, e ele veio com mais de 3 décimos de diferença, tanto para baixo ou para cima, então veio com 50,5. Você pode falar assim, olha aqui, vamos supor que você mandou fabricar fora. Na minha legenda aqui estava falando que a dimensão, que as tolerâncias não indicadas tinha que ser conforme essa norma, e vocês não atenderam a norma. Então, pô, vocês tinham a obrigação de olhar a minha folha, que é um documento oficial da peça, e me falar se vocês conseguem ou não atingir essa tolerância. De qualquer forma, ali a empresa que vocês mandaram fabricar a peça, ela fez um contrato com vocês. Então, ela tem a obrigação de cumprir. É a mesma coisa para quem estiver usinando dentro da equipe. Obviamente, primeiro, funcionalidade da peça, mas essa classe M aqui, classe média, é uma tolerância completamente atingível pelo padrão de maquinário e pelo padrão de equipe que a gente tem hoje. Então, resumidamente, aqui faltou, né? Todos os perfis devem estar livres de saliências e rebarbas, para ninguém se machucar manipulando a peça, né? Ter um acabamento legal na peça. Então, alguma área cortante ali, rebarba que ficou de usinagem, deve ser ou quebrado na própria usinagem com um chanfrozinho, ou com uma lixa ali depois que você tirar a peça do torno. Zelo ali para ter um bom acabamento na peça, né? Aí, de restante, se você precisar colocar alguma observação para instruir alguém na fabricação, isso aí cabe ao bom senso de quem estiver desenhando a peça. Então, de informação, tanto de como, novamente, como colocar a folha de desenho aqui dentro e de informação da legenda, é isso, gente. Não tem muito mais mistério. Só para finalizar aqui, eu vou abordar esse último tópico, que é como fazer a folha. Caso alguém não tenha interesse de saber como que faz isso daqui, pode ir embora de uma vez. Muito obrigado pela atenção de vocês, mas eu vou
eu vou explicar aqui como que foi o processo para fazer a folha. Vou tentar ser um pouco mais sucinto nisso daqui. Primeira coisa, eu usei o AutoCAD. Por quê? Se você pegar pela norma aqui, você tem toda a questão de espessura de linha e essa parte de desenho em si, de você criar esses espaçamentos aqui, é infinitamente mais fácil de fazer no AutoCAD do que no SolidWorks. Até diria que não sei como que faz para colocar essa questão de espessura de linha no SolidWorks, principalmente ali dentro da parte de desenho. Então eu vim aqui para o AutoCAD. Aqui está todos os meus arquivos das folhas, que eu tenho tanto A4 vertical e horizontal, e aqui eu tenho as legendas que eu criei, e aqui eu tenho ela tanto peça, peça, retrato e paisagem, montagem, retrato, montagem, paisagem. Como que foi o processo aqui? Eu criei uma camada para cada tipo de linha, então margem, malhas, legenda, folha, dobra, diedro, cortes, auxiliar, enfim, cada parte dessa tinha que ter uma espessura diferente. Então eu criei com espessuras diferentes. Se eu colocar aqui para mostrar a espessura, dá para ver que cada uma tem uma espessura diferente aqui na folha de desenho, dá para ver lá no SolidWorks. Aqui eu só tá com cores diferentes para me ajudar na visualização do que eu estou fazendo, do que eu estou desenhando. Aqui eu também tenho a folha A3, só que como eu disse, a gente não tem nem impressora para isso, então não vai ser muito usual. Não está lá naqueles arquivos para vocês. O que eu fiz a partir disso aqui? Eu criei uma toda branca para eu conseguir colocar isso lá no SolidWorks. Então eu vou aqui copiar essa folha, Ctrl C, e agora a gente vai para o SolidWorks. Deixa eu fechar isso aqui tudo, gente. Não quero salvar. Não salvar. Deixa eu fechar tudo aqui. Eu vou vir aqui em novo. Pegar aqui template do Bage. Ok. Eu vou aqui, ó. Tamanho personalizado de folha. 297 por 210, que é a A4 deitada. Vou clicar aqui fora. Tem um template, um sheet format em branco, né? Vou aqui, Ctrl V. Colei aquela minha folha que eu copiei lá do AutoCAD. Vou selecioná-la aqui, Ctrl X. Não sei porquê. Tem que fazer esse processo aqui para funcionar. Vou abrir o editar formato de folha. Vou vir aqui em esboço e vou colocar um ponto. Esse aqui vai ser meu 00, só para eu conseguir posicionar a peça no local correto. A peça não, né? A folha, eu consegui posicionar o formato de folha no lugar correto. Criei um ponto aqui no canto da folha, Ctrl V. O item da árvore não pode ser colado aqui. Oh, meu Deus do céu. Selecionar aqui de novo, Ctrl X, editar formato de folha, Ctrl V. Agora foi. O texto saiu fora. Oh, meu Deus do céu. Mexi na escala, vamos ver se agora vai. Ctrl X, editar formato de folha, Ctrl V. Agora foi, vai ser isso mesmo. Não entendi o que aconteceu. De novo, ponto aqui. Eu vou criar um ponto no 00, só para conseguir posicionar a folha. Criei outro ponto aqui sem querer. Vou fixar esse ponto. Vou mexer todo, vou posicionar isso aqui. Mover entidades, vou clicar nesse ponto, clicar aqui, dar um ESC e está posicionado. Aqui já está todos os elementos individualmente. Foi só Ctrl C, Ctrl V. O problema estava assim na escala, que estava 1 para 2. Então, na hora que eu mexi,
o texto ele diminuía e as margens continuavam as mesmas. Então, caso alguém esteja com dificuldade nisso, provavelmente vai resolver. Aqui eu vou... Eita, não puxou nada. Bom pra caramba. Como que você faz para conseguir automatizar isso aqui e criar aquela tabela? Vou criar só de uns 2 ou 3 elementos aqui. Então eu vou vir aqui, personalizar, vou adicionar um. Então, nome peça. O outro aqui vai ser material. Material. E projetado. Tá tudo como texto, vou deixar tudo como em branco aqui. Na real, vai ser aqui peça 1, que era aquela peça que a gente estava mexendo. Material, aço, sai 1020. Projetado, Inácio. Ok. Obviamente, não atualizou nada, porque isso aqui está tudo em branco, a gente não configurou isso ainda. O que eu vou fazer? Aqui, dentro desse editar formato de folha, eu consigo selecionar aqui cada texto. Então, nome, eu vou dar 2 cliques. O texto tem que estar todo preto aqui dentro, ou eu posso apagar ele. Vou vir aqui em vincular propriedades, nome da propriedade, nome peça. Tá vendo que ele puxou peça 1? Vou dar OK. Agora, esse bloco de texto aqui está vinculado aqui. Se eu mexer aqui e colocar batente, igual que eu falei que talvez aquela peça lá fosse um batente, já mudou, batente. Material, vou dar 2 cliques aqui e vou vincular com material. Então aqui, ó, aço sai 1020. Projetado, a mesma coisa. Vou dar 2 cliques aqui, todo o texto selecionado ali preto. Projetado, vou selecionar projetado. Aparece meu nome ali. Dá OK. De boa. Ah, data. Naquela minha outra folha eu não preencho data, ela vai automático. Então eu venho aqui, ó, data, dá 2 cliques, todo preto. Aí aqui, por padrão, vai ter alguns propriedades próprias do Solid. A data, vou colocar aqui, ó, tem data longa, então terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Eu também tenho a data curta, a gente vai querer usar a data curta. E eu tenho outras diversas propriedades aqui. Então, vou deixar aqui data curta, pegar aqui escala. Vou selecionar a escala. Eu vou pegar a escala da folha, escala da folha. Ok? E assim eu vou continuar até eu automatizar todos os elementos aqui. Eu vou criar todos aqui nessa tabela. Vou vir aqui, adicionar o outro. Enfim, criar todos e eu vou adicionando todos aqui. Mesma coisa para o peso, só que o peso, quando eu clicar aqui, eu vou ter que vir aqui em propriedades. Aqui eu tenho documento atual, modelo encontrado aqui. Então vai ser da peça que eu coloquei no desenho. Aí aqui não tem massa. Não tem massa. Então por isso que eu tive que criar aquilo lá no template de peça. Deixa eu mostrar para vocês como que faz isso. Mas finalizando, é basicamente esse processo aqui para você conseguir fazer tudo isso. Você vai criando um por um e por fim você vai vir aqui em arquivo, inserir imagem, vocês vão colocar a imagem do Baja aqui ou do projeto, imagem pessoal de vocês, da empresa. Pode parecer bobeira, mas eu fiz exatamente com esse template aqui, eu fiz a folha de desenho da empresa que eu fiz estágio. E eu fui reconhecido por isso lá dentro. A empresa não tinha uma folha padronizada, e isso faz diferença ali como que o mercado vai ver a empresa, ou caso vocês vão trabalhar por fora, como que o seu cliente vai te ver, e com certeza como que qualquer outra pessoa vai ver o Baja, a gente tendo ou não uma folha ali padronizada. Com certeza, a gente tendo uma folha padronizada, todo mundo seguindo o mesmo modelo, passa muito mais credibilidade para o projeto. Vou sair daqui, vou criar
pegar uma peça nova aqui. Vou pegar pelo template do próprio Solid, peça. Porque aqui não tem. Vou vir aqui em novo, massa. E aqui, valor de expressão do texto, eu vou colocar aqui, ó, propriedades, massa. Aí vai pegar a massa do elemento ali, da peça que você fez. Aí para isso você tem que aplicar o material na peça, tudo certinho. E é isso. A aula de essa foi hoje. Eu agradeço quem teve paciência de acompanhar até o fim, quem veio até o fim, quem teve curiosidade. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, podem tirar dúvida. Espero que esse vídeo permaneça por bastante tempo na equipe. Tanto até por isso que eu me apresentei aqui no início da aula. Talvez nem todos me conheçam. Mas é isso. E obviamente fica aberto a vocês atualizarem, refazerem a folha de vocês para dentro da equipe. E qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado.